Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história da primeira temporada da série sobrenatural chamada Manifest. Alerta de spoilers a seguir. A família Stone está em um aeroporto na Jamaica esperando o seu voo de volta para Nova York. A companhia aérea anuncia que devido a uma sobrecarga na reserva, alguns passageiros terão que ser transferidos para o voo 828, que decolará um pouco mais tarde. A detetive policial Micaela, seu irmão Ben e seu filho Cal, que tem leucemia, decidem pegar o voo 828, enquanto o resto da família voa para casa mais cedo. Na cena seguinte, o trio já está no voo e está esperando para pousar. De repente, uma tempestade começa do nada, fazendo o avião passar por uma turbulência agressiva. As luzes se apagam e as luzes de emergência são ligadas, fazendo todos entrarem em pânico. Um minuto depois, tudo volta ao normal, e eles continuam o seu caminho até o aeroporto JFK. Entretanto, o piloto é solicitado a fazer uma descida para outro aeroporto, e o operador do outro lado parece nervoso ao ouvir o nome do voo 828. Os pilotos são informados de que haverá um grupo de militares e médicos esperando por eles quando aterrissarem. Ainda confusos, eles aterrissam o avião. O diretor da Agência Nacional de Aviação é o principal investigador no local. Ele informa aos passageiros confusos que eles voaram da Jamaica no dia 7 de abril de 2013, mas hoje é dia 4 de novembro de 2018. Todos no voo estavam desaparecidos e presumivelmente mortos nos últimos 5 anos. Então somos levados de volta ao dia em que eles estavam no aeroporto. Micaela é detetive no departamento de polícia de Nova York. Ela olha para sua família e pensa como eles estão estressados por trás daqueles rostos felizes. Seu irmão Ben e sua esposa Grace estão casados há 15 anos e ainda estão apaixonados. Eles têm um par de gêmeos chamados Cal e Olive. Cal nasceu com leucemia e recebeu 6 meses de vida. Ben e Grace estão sempre preocupados com seu filho, tentando desesperadamente encontrar uma maneira de salvá-lo. Também há a mãe de Micaela, que vive lhe pedindo para dar um passo adiante na vida e casar. Micaela foi pedida em casamento recentemente pelo seu namorado de longa data, Jared. Ela está levando um tempo para lhe dar uma resposta, porque ainda está se recuperando de um trauma recente. De volta ao presente, os passageiros pensam que isto é algum tipo de piada doentia, mas logo percebem que Vance está falando muito sério. Após mais investigações, fica claro que os passageiros não envelheceram um único dia desde a partida. Eles são mantidos em um acampamento durante o resto da noite e interrogados individualmente. Todas as suas respostas são as mesmas, eles não sabem o que aconteceu. 36 horas depois, a notícia choca o mundo. As famílias dos passageiros correm para o aeroporto para se reunirem com seus entes queridos, que eles pensavam ter morrido há muito tempo. É uma experiência louca, tanto para os passageiros quanto para suas famílias. Ben se reúne com a sua filha, que agora é uma adolescente, e Cal fica chocado ao ver que o seu gêmeo agora tem o dobro da sua altura. Grace, por outro lado, não poderia estar mais feliz em tê-los de volta. No entanto, Ben e Micaela descobrem que a sua mãe faleceu há 2 anos. Eles têm dificuldade para processar tantas informações, então decidem ir para casa descansar. Enquanto isso, os cientistas começam a examinar o avião, mas não descobrem nada fora do comum. Micaela está preocupada porque o seu noivo Jared não veio para encontrá-la no aeroporto. Então ela vai ao seu local de trabalho para encontrá-lo e ver o seu chefe. Ele a recebe de volta ao trabalho, mesmo que ela tenha estado desaparecida por 5 anos. Além do retorno do voo 828, as notícias sobre as 2 garotas que foram sequestradas em seu quintal também chegam à televisão. Jared é o principal detetive do caso e está muito ocupado. Ao encontrá-lo, Micaela descobre que esse não é o único motivo pelo qual ele não veio ao seu encontro. Acontece que ele se casou com a sua melhor amiga Lourdes no ano passado. Micaela está chocada porque para ela só se passaram 2 dias desde que ela e Jared estavam noivos. A primeira coisa que Ben faz ao voltar para casa é levar Cal ao médico. Ao longo dos anos, os pesquisadores encontraram uma maneira de tratar a sua leucemia, o que significa que ele pode viver mais do que 6 meses. O casal quase não consegue acreditar na notícia. Enquanto isso, Micaela está voltando para casa em um ônibus, quando ouve uma voz pedindo ao motorista que vá devagar. A voz é tão forte que ela grita com o motorista e salva a vida de uma criança, mesmo antes do ônibus estar prestes a bater. Em seguida, somos apresentados a uma pesquisadora médica chamada Savi. Ela também estava no voo 828 e está retornando ao seu local de trabalho após 5 anos. A pesquisa que ela apresentou logo antes do seu desaparecimento está em prática há 2 anos e já curou o câncer.
Então, seus colegas de trabalho fazem uma festa surpresa para recebê-la de volta. Na manhã seguinte, Micaela sai correndo e se depara com 2 cachorros latindo para ela de dentro de um portão. Então, ela ouve um chamado em sua cabeça pela segunda vez. Desta vez, a voz lhe pede para deixá-los livres, mas ela pensa sobre isso por um segundo antes de continuar a correr. As horas passam e fica escuro, mas a voz não desaparece. À meia-noite, Micaela vai até os cachorros novamente e é acompanhada por Ben. Acontece que ele também ouviu o mesmo chamado que ela. Eles abrem a porta e deixam os cães livres, mas decidem não contar a ninguém sobre os chamados. Os olhos do mundo inteiro estão sobre eles, então, se eles disserem algo estranho, as pessoas podem querer fazer experiências com eles. No dia seguinte, a polícia encontra filmagens de segurança do incidente. Jared as mantém escondidas para manter Micaela fora de problemas. Ele lhe pergunta por que ela libertou os cães, mas ela não tem uma resposta para isso. Então eles encontram os cães e vão até o dono para pedir desculpas. Enquanto isso, Ben tenta consertar o seu relacionamento com Olive, indo aos jogos de futebol dela e participando da sua vida. Mas eles decidem ir devagar, porque após o desaparecimento de Cal e Ben, Olive teve que fazer terapia por muitos anos. Assim que Micaela se aproxima dos cães, ela ouve novamente a voz que lhe pede para libertá-los. Jared fala com o dono do cão, explicando a situação, mas Micaela não consegue se concentrar por causa da voz. De repente, ela abre a porta de uma sala por puro instinto, e lá dentro estão as 2 meninas que foram sequestradas há alguns dias. A voz havia lhe pedido para libertar as meninas, não os cachorros. Jared está chocado, mas não tem tempo para compreender o que aconteceu, porque tem que prender o sequestrador. A força policial acredita que Micaela está pronta para continuar o seu trabalho, já que ela conseguiu resolver o caso logo após o seu retorno. Eles permitem que ela volte a trabalhar, mas a colocam de plantão por alguns dias. Em outro lugar, Ben e sua família estão jogando um jogo de tabuleiro juntos. Grace recebe um texto do seu namorado dizendo que sente falta dela. Ela estava em um relacionamento com um homem antes do retorno de Ben, mas ainda não tem coragem de dizer a ele. Enquanto isso, alguns passageiros no voo têm uma leve dor de cabeça e algo em seus corações lhes dizem para irem imediatamente ao aeroporto. Quando chegam lá, eles ficam chocados ao se verem, sabendo que todos eles tiveram a mesma ideia. De repente, o avião explode em pedaços, sem que nada tenha desencadeado isso. Quando a Agência Reguladora Nacional de Aviação descobre que 20 passageiros estavam presentes no local, eles são levados para um interrogatório. Então, todos eles dão a mesma resposta, que eles apenas sentiram vontade de ir ao aeroporto. Eles são soltos após 10 horas de interrogatório, mas os funcionários ficam de olho neles para terem certeza de que não estão escondendo nada. No café da manhã seguinte, Ben ouve uma música específica tocando na sua cabeça, mas ninguém mais a ouve, o que o faz questionar a sua sanidade. Após a manhã agitada, ele e Grace levam Cal para a quimioterapia, onde encontram Sandy. Ao descobrirem que ela também estava no voo 828, eles ficam chocados porque Cal está sendo tratado com a sua descoberta. Enquanto isso, Micaela vai ao trabalho e encontra Lourdes. Elas costumavam ser melhores amigas, mas desta vez Micaela não consegue falar com ela. Mais tarde, é dito que ela terá que fazer uma avaliação psicológica antes de voltar ao trabalho. Enquanto isso, Ben está cruzando um sinal quando ouve novamente a mesma melodia e decide segui-la desta vez. Ele chega a um cantor de rua, Had, que também estava no voo com eles. Acontece que Had deixou seu filho de 13 anos com seu vizinho quando embarcou no avião pela primeira vez. Agora ele descobriu que o seu filho Adil está na cadeia, mas ninguém está deixando o pobre homem visitá-lo. Ben foi chamado a ele, o que significa que ele tem que ajudar Had. Usando as suas conexões na polícia de Nova York, ele organiza um encontro entre Had e o seu filho. Adil foi preso por roubar de uma joalheria onde ele trabalhava, mas ele insiste que não foi ele quem fez isso. O cara pode estar mentindo, mas algo diz a Ben que ele não está. Em casa, Ben diz a Micaela para manter os telefonemas em segredo de Grace. Ele não quer que ela sinta que ele é diferente do Ben que era há 5 anos, especialmente porque ela tem tentado manter distância quando eles estão sozinhos. Na manhã seguinte, Grace recebe um telefonema do seu namorado, que a aconselha a contar a verdade a Ben. Enquanto ela explica a situação a ele, Micaela escuta. Ela promete não contar a Ben, mas pede a Grace que descubra rapidamente o que ela quer fazer. Mais tarde, Micaela investiga o caso de Adil e descobre que todas as evidências apontam para que ele seja o culpado.
já que não há sinais de entrada forçada, e ele usou uma identidade falsa para conseguir o emprego. Had vai falar com ele mais uma vez, mas Adio insiste que não foi ele. Ele usou a identidade falsa para conseguir melhores empregos, mas ele nunca roubaria algo do trabalho que tanto se esforçou para conseguir. À noite, Grace compra brinquedos novos para Cal, porque seus antigos foram doados. Mas ele sente falta de coisas como as suas coleções de pedras e legos de edição limitada. Acontece que, sem o conhecimento de Grace, Olive guardou tudo em uma unidade de armazenamento. Enquanto ela e Ben vão buscar o material, Ben descobre que a unidade pertence ao namorado de Grace, Danny. Olive o abraça e pede desculpas, mas antes que eles possam mover as caixas, Ben ouve novamente a melodia, desta vez na vida real. Ele a segue e descobre que é o toque do filho do dono da joalheria. Foi ele quem roubou as joias e colocou a culpa em Adio. Ben imediatamente chama a polícia e faz com que ele seja preso. No final, Adio é libertado, e Had não poderia estar mais feliz. Micaela percorre sua página no Facebook e encontra várias mensagens de Lourdes ao longo dos anos. Isso a faz lembrar da amizade que elas compartilharam. Ela vai para casa de Lourdes e se reúne com ela, perdoando-a por tudo. Enquanto isso, Ben confronta Grace sobre o seu caso amoroso. Ele não culpa Grace por estar com outra pessoa para superar a dor de perder o seu marido e filho. E Grace fica grata por ter um homem tão compreensivo como seu marido. Depois disso, somos apresentados a Kelly, uma das passageiras do voo. Ela vai em entrevistas e culpa o governo por ter escondido algo. Depois, quando ela está assistindo às notícias à noite, alguém a mata a tiros, e em poucas horas a sua casa é cercada pela polícia. Ben também descobre isso através das notícias e pede à sua família para ter cuidado com estranhos, porque a morte pode estar relacionada ao fato dela ser uma passageira. Em seguida, ele recebe uma ligação de Sanvi, que diz que ela encontrou uma proteína desconhecida no sangue de Cal, que não estava lá antes do retorno. Eles decidem mantê-la em segredo antes que ela faça mais pesquisas para descobrir exatamente o que é. Após a chamada, Micaela e Ben vão até a casa de Kelly para investigar o assassinato. Entretanto, eles são interrompidos por Vance, que os expulsa porque o assunto relacionado ao voo 828 é uma questão de segurança nacional. Lá fora, eles encontram o marido de Kelly, Taylor, que diz que sua esposa recebeu um telefonema ontem. Enquanto isso, Micaela tem ouvido a frase "seja dona da sua verdade" repetidamente em sua cabeça. Ela ouve Kelly dizer a mesma coisa em sua entrevista e percebe que ela está destinada a encontrar o assassino dela. Mais tarde, ela e Ben vão conversar com Taylor, que está se preparando para o funeral. Ele pensa que Kelly foi morta por causa das entrevistas e a sua empregada também. Quando eles começam a receber os convidados, os irmãos saem de lá. No entanto, isso lembra Micaela da morte da sua amiga Ivy. Alguns meses antes do desaparecimento do voo, Micaela teve um acidente de carro com Ivy. Ela morreu no acidente, e como Micaela estava dirigindo, ela nunca se perdoou. Para possuir a sua verdade, ela vai até a casa dos pais de Ivy e encontra sua mãe. A última vez que Micaela esteve lá, ela foi expulsa porque o casal não queria vê-la. Mas desta vez, Beverly a convida a entrar. Micaela logo descobre que ela tem demência e ainda pensa que a sua filha está viva. Seu marido, entretanto, ainda culpa Micaela pela morte de Ivy. Após o encontro, Micaela vai trabalhar e encontra Jared. Ele pesquisou sobre Kelly e descobriu que ela e seu marido são donos de um shopping center no centro da cidade. Micaela se lembra que a empregada mencionou um shopping enquanto falava sobre Kelly no funeral. Aquele lugar pode conter as respostas que eles estão procurando. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.